Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, eu comecei a apresentar o seu canal atrás da câmera, né? O que você achou? Interessante. Mas é assim, né? Vou colocar você na mira agora e é isso aí. Diga aí uma coisa pra mim, que eu tô muito curiosa. O que o tema da gratidão tem que ver com a rebelião de Lúcifer no céu? Muita e muita coisa. Nós estávamos conversando sobre essa questão durante essa semana, em relação a hoje, no momento em que estamos gravando esse vídeo, me veio à tona um texto de Ellen White do livro O Grande Conflito. A gratidão ou a ingratidão, de certa forma, estavam relacionadas com a rebelião de Satanás lá no céu. Bom, para isso eu teria que compartilhar o texto, né? Que me veio à tona, que eu li há muitos e muitos anos, há muito tempo atrás. O livro Grande Conflito, página 495, e o parágrafo 1º. Fala bem assim, ó. O orgulho de sua própria glória alimentava o desejo de supremacia. As elevadas honras conferidas a Lúcifer não eram apreciadas como um dom de Deus e não despertavam gratidão para com o Criador. Viu só? Perceba que ele tinha elevadas honras, mas essas honras, as elevadas honras conferidas a Lúcifer, não eram apreciadas como um dom de Deus. Ele não reconhecia que as honras que ele tinha eram conferidas a Deus. Dá para imaginar que ele olhava para si e percebia que naturalmente ele já tinha aquilo, ou que ele merecia aquilo, que ele fez por merecer. Então por isso não despertavam gratidão para com o Criador. Sabe quando alguém ganha alguns prêmios em alguns jogos, em algumas competições, coisas do tipo, eles ganham medalhas e ganham também troféus, né? E naqueles troféus tem uma inscrição em algum lugar ali que fala assim, honra ao mérito. Ou seja, a pessoa se esforçou, ela conquistou, então ela tem um mérito de ter aquele título, de receber aquelas honras. E o mérito é dela própria, da pessoa que participou, do atleta, por assim dizer, né? Então, pertence a ele. Possivelmente Lúcifer tenha pensado que tudo que ele tinha, a glória que ele tinha, era mérito próprio dele e que ele não devia gratidão nenhuma ao Criador. Era inerente a ele, fazia parte dele, ou que ele tinha conquistado, né? Ele se gloriava em seu resplendor. Isso também está lá no livro de Ezequiel, capítulo 28. Ele admirava-se a si mesmo, e orgulhou-se por causa do teu resplendor e tudo mais, elevou-se o teu coração, orgulhou-se o teu coração, né? E diz mais, ele se gloriava em seu resplendor e exaltação e aspirava a ser igual a Deus. Ele não se contentou com aquilo que ele tinha. Percebe-se também que quando uma pessoa ela conquista algum prêmio, algum título, alguma posição social ou alguma outra coisa mais, ou está lá no Guinness Book, bater um recorde, tem pessoas que querem bater o próprio recorde, não só superar os outros, quer se superar cada vez mais. Então Lúcifer tinha alcançado um posto, ele foi colocado num posto avançado no céu. Ele era o principal de todos os outros anjos. Ele não se contentou com ser o principal de todos os anjos, ele queria mais. Ele tinha que se igualar a Deus agora, né? E o texto ainda continua. Anjos deleitavam-se em executar suas ordens, e mais que todos eles, estava revestido de sabedoria e glória. Todavia, o Filho de Deus era reconhecido soberano do céu, igual ao Pai em poder e autoridade. Em todos os conselhos de Deus, Cristo tomava parte, enquanto a Lúcifer não era assim permitido entrar em conhecimento dos propósitos divinos. Por que, perguntava o poderoso anjo, deveria Cristo ter a supremacia? Porque é ele desta maneira mais honrado do que Lúcifer. Então, como ele não alimentou no seu coração gratidão por todas as honras conferidas a Deus, ficou espaço no seu coração para outros questionamentos, para olhar a Deus sobre uma ótica distorcida. Interessantemente que o tema da gratidão, ele tem que ver muito com as nossas vidas, né? A gente às vezes deixa de ser grato para ser ingrato.
E como que vem o processo de gratidão? Será que é desde a infância que a gente aprende a ser grato? Ou é algo assim que a gente pode aprender em um determinado ponto na vida da gente e ter sucesso bacana com relação a isso? Bem, é complicado responder essa pergunta assim, eu acho, de maneira bem contundente, de maneira bem direta e objetiva, né? Ela envolve muitas coisas. O ser humano foi criado perfeito e de acordo com a imagem e a semelhança do Criador. Então ali, na natureza humana, na genética humana, como tudo era perfeito, eu penso que Adão e Eva, antes de pecarem, eles tinham gratidão enorme no coração. Mas depois de o ser humano ter pecado, então o ser humano perdeu em grande parte a assinatura de Deus em si. Aí a assinatura do próprio Satanás, por causa da rebelião, por causa do pecado, começou a ser assinada na natureza do ser humano. Ele carregou as marcas da transgressão, da rebelião. E naturalmente o ser humano é ingrato. A gente vê Caim e Abel. Caim foi ingrato e toda a sua descendência também foi ingrato. Outros seres humanos que se rebelaram contra Deus, o próprio povo de Israel na sua apostasia, em vez de reconhecer a Deus como o doador da vida, da chuva, de todas as bênçãos e tal, voltaram-se para outros ídolos, para outros falsos deuses, esqueceram de Deus, que era o doador. Me veio uma pergunta até interessante, né? Será que a gente pode cair na rotina simplesmente por aprender por repetição o que as pessoas sempre falam? Graças a Deus por isso ou por aquilo? Sim, só continuando a resposta da primeira pergunta. Então, naturalmente por causa do pecado, nós somos distanciados de Deus e o hábito de reconhecer a Deus vai se perdendo. Isso só pode ser voltado de novo, eu penso que através de exercícios. É um exercício praticar a gratidão, não é uma coisa natural, tem que ser aprendido ou reaprendido. E se a gente convive no meio de pessoas que são ingratas, a gente vai ficar como elas. Se a gente convive com pessoas de um determinado tipo, a gente vai se parecer mais com elas. Então, quando Adão e Eva permitiram aproximar-se das sugestões de Satanás, eles passaram a pensar igual a Satanás. Por isso se rebelaram-se contra Deus. Se eles flertaram, se aproximaram, o simples fato de aproximar-se da árvore, então eles estiveram expostos à tentação. Então, é uma grande influência da parte da educação na infância, de pessoas que influenciaram a gente durante a infância para ajudar a gente a ficar agradecido. E o mesmo livro, O Grande Conflito, página 649, falando aqui de algumas das crianças que eram filhos criados em lares na Idade Média, durante a perseguição papal, havia os valdenses e alguns outros grupos de pessoas que viviam à margem da igreja, mas que eram fiéis, era o povo de Deus perseguido. Aqui ela comenta assim: desde a mais tenra infância, os jovens eram instruídos nas escrituras. Ó, o primeiro passo, escrituras. E ensinava-se-lhes a considerar santos os requisitos da lei de Deus, sendo raros os exemplares das escrituras sagradas, eram suas preciosas palavras confiadas à memória. Muitos eram capazes de repetir longas porções tanto do Antigo como do Novo Testamento. Os pensamentos de Deus associavam-se ao sublime cenário da natureza e às humildes bênçãos da vida diária. Criancinhas aprendiam a olhar com gratidão a Deus como o doador de toda mercê e conforto. Por que essas criancinhas aprendiam a olhar com gratidão a Deus como o doador de toda mercê e conforto? Porque elas eram ensinadas, desde a mais tenra infância, os jovens eram instruídos nas Escrituras e ensinava-se-lhes a considerar santos os requisitos da lei de Deus. Quem era que ensinava? Os pais. Os pais. A educação dessas crianças era doméstica. Então, eles cantavam, eles eram ensinados, eram instruídos pelos pais a ser gratos. Então, eles aprendiam esse hábito desde criança. Quando se tornavam adultos, tinham o hábito da gratidão. Eu achei muito interessante, um post da Carol Félix hoje, ela é jornalista, e ela falando que a gratidão, ela é curativa, né? Faz parte de um processo de cura, até mesmo para combater a ansiedade e a depressão.
E quando a gente vem numa onda de traumas, principalmente traumas que são causados na infância ou na adolescência, eles acarretam muito a vida adulta da gente, né? E quando a gente se torna adulto, a gente tem dificuldade para ser gratos a Deus, de olhar as coisas na perspectiva da gratidão. Como que a gente pode aprender isso ao longo da vida? A gente pode aprender com o exemplo dos outros, mas antes de tudo a gente pode aprender com a leitura da palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo apresentar a Deus as nossas orações com súplicas e ações de graças. Ah, é verdade, muito que, bem lembrado que é o desse mesmo texto. de gratidão. Uhum. E ainda tem outro texto dele que diz, em tudo dai graças. Interessantemente, quando eu era criança, a gente aprendeu assim, alguém deu alguma coisa e a pessoa fala assim, seja grato, né? Agradeça. Por uma questão de obrigação mesmo, de ser grato, né? Mas geralmente quando alguém manda a gente fazer alguma coisa, a gente não entende o princípio por trás da importância daquilo, do porquê agradecer, né? A gratidão é um reconhecimento de que aquilo que a gente recebe, quaisquer coisas que a gente recebe, não é por mérito. Ela vem de fora da gente, vem de uma fonte externa, que não é nós mesmos, né? É um reconhecimento. E ele prepara a gente para receber mais, prepara a gente para ver as coisas numa ótica diferente. E é uma questão de hábito. Tanto quanto a ingratidão também é um hábito. A mente da gente se vicia, acostuma de uma certa forma. Percebe-se que tem pessoas que andam... eu já reparei, eu já observei. Tem algumas pessoas que elas andam tortas, porque elas tiveram o hábito de trabalhar somente de uma certa forma, sabe? Serviços manuais. Eu conheci algumas pessoas que só sabem fazer uso de um lado só, por exemplo, cortar de machado, ou no caso, nos tempos em que eu conheci alguns roceiros, roçar só de um lado só, ou carpir com a enxada por um lado só, elas não conseguem revezar. Então, de tanto fazer um movimento repetitivo por um lado só, elas acabam ficando tortas daquele lado. Então, o corpo da gente vai se acostumando e a mente também da gente vai se acostumando. Assim como alguém usa entorpecente, a mente se acostuma com aquele estímulo e ela vai viciando-se naquilo. Se a gente acostuma a ficar reclamando sempre ou sendo sempre ingrato, a gente vai ficar sempre daquele jeito, é uma questão de hábito. Percebe-se que tem coisas boas que a gente faz sempre, porque a gente foi estimulado há muito tempo a fazer. Muito interessante essa reflexão. É importante pensar nisso, né? E, olha, eu tô achando muito legal esse tema, né? Porque é algo que realmente eu particularmente sinto necessidade, né? E a gente tem um agente transformador, né? Que é o Espírito Santo. Então, à medida que a gente buscar ser grato, ele vai nos ajudar a ser mais grato ainda, né? E eu gostaria de saber se tem mais textos bíblicos que nos reforçam a vontade de sermos cada vez mais gratos a Deus. Eu não sei quantos textos bíblicos nos falam sobre a gratidão, mas eu sei de alguns. Eu tenho alguns aqui que nos ajudam a refletir sobre a gratidão e que nos insistem conosco para sermos gratos. Um deles é 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O outro é Salmo 95, verso 2 e 3. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Filipenses 4, verso 6 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Olha, tem mais versos que falam sobre gratidão e tal. Salmo 107, verso 1 diz também, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Aqui tem a razão para agradecer a Deus, para ser grato. E diz, mas o seu amor dura para sempre. Bom, não falta razão, não falta motivo para agradecer a Deus, para oferecer gratidão, falar com gratidão a Deus. Existem inúmeras, muitas razões para agradecer. Salmo 100, verso 4 diz, entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Então é isso aí. Há muitas e muitas razões para ser agradecido. Bem, se bem que se a gente fosse fazer uma lista de razões que a Bíblia dá para a gente ser agradecido, Salmo tem um monte, especialmente Salmo 95, para ser agradecido a Deus. E se nós fôssemos fazer uma lista,
porque cada um de nós individualmente podemos ser gratos a Deus, eu imagino que a lista é enorme. Com certeza. Ela é enorme mesmo. Voltando lá naquele ponto do que você leu no começo do livro, O Grande Conflito, muito me chocou a questão de saber que um dos motivos que levou o coração de Satanás a ficar orgulhoso foi a falta de gratidão, né? Gratidão pelas honras que ele tinha. Ele não conseguiu ser grato a Deus porque Deus ainda estava demonstrando graça e misericórdia para com ele, né? Uhum. E agora Deus demonstra graça e misericórdia com toda a humanidade. Ainda é tempo da gente se voltar para Ele e sermos gratos porque Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom, ele dá vida, dá respiração, dá oportunidade de recomeçar, dá perdão, dá misericórdia, ele nos suporta, ele dá muitas bênçãos materiais quando a gente nem merece. Ele nos ama, ele cuida de nós, a gente não vê como ele age, como ele faz os planos dele para a vida da gente, como ele traça os planos dele para cada dia, a gente não vê, mas ele está agindo. E a gente, todo dia quando a gente acorda, a gente tem um novo dia. Se a gente acordou naquele dia, tem um novo dia à frente, tem tanta coisa para fazer e tem forças, tem energia, é porque Deus permitiu que isso acontecesse, ele teve misericórdia. Então ele está dando chance, mais um dia de chance para a gente reconhecê-lo. E eu acho interessante também os personagens bíblicos, né? Davi escreveu sobre gratidão, Paulo, eles são um exemplo para ser seguido, de aprender a ser grato como eles, né? Porque imagina, olha a forma como Paulo morreu, Pedro morreu. No mesmo livro O Grande Conflito, há vários personagens bíblicos mencionados ali que tiveram gratidão. Jacó foi um deles. Ali quando ele se encontrou a lutar com o Deus ali no Vale do Jaboque, ele se humilhou, confessou os seus pecados e ainda agradeceu a Deus, teve gratidão por Deus perdoar e tudo mais. E teve outros personagens bíblicos também que tiveram gratidão, agradecer. Davi, tanto que aquele homem sofreu e ainda assim agradecia a Deus. É mesmo. Imagina só os apóstolos que morreram de formas terríveis, né? No mesmo livro O Grande Conflito, há menção de mártires cristãos que morriam tanto nas masmorras, sendo jogadas nas feras nos anfiteatros, sendo queimadas vivas. Elas louvavam a Deus e eram agradecidas pela oportunidade de morrer pelo Senhor. Sabe uma coisa também que tá me... são pontos interessantes de alguns livros que a gente anda lendo ultimamente, né? E um deles, ontem estávamos lendo o livro, o título do filme é até O Último Homem, né? Do Desmond Doss, e ele estava enfrentando algumas dificuldades tá atrás de você. Isso, ele estava soldado desarmado. E ele estava enfrentando algumas dificuldades no exército, né, com relação à guarda do sábado. E ele orou muito a Deus, e cada vez que ele orava, ele ia conversar com um oficial que estava encarregado, e Deus, de forma surpreendente, tocava no coração daqueles homens, e as orações dele eram respondidas. Cada vez que uma oração era respondida, ele agradecia a Deus. E isso em vários pontos do livro, né? Nós precisamos aprender a ser gratos para reconhecer que todas as coisas da nossa vida vêm de Deus. Primeiro, né? Segundo, porque quando nós somos gratos, nós olhamos para a nossa vida, olhamos para o presente, para o passado, com gratidão, a gente foca nas coisas boas, mesmo havendo coisas ruins, e a gente agradece, procura encontrar algo pelo qual agradecer, a nossa mente produz certos fluidos, certos hormônios que vai trazer bem, fazer bem para a nossa alma. Então, alguém já dizia que quando a gente olha muito para o passado, a gente acaba envenenando o futuro. Mas a gente pode olhar para o passado com gratidão, porque como a Carol Félix tinha falado, a nossa mente não consegue diferenciar, agora eu vou parafrasear o que ela disse, acrescentando algumas coisas, né? A nossa mente não consegue diferenciar entre o real e o não real, entre o passado e o presente. Então quando a gente volta no presente, a gente lembra daquelas coisas ruins que nos aconteceram, então a mente da gente rebusca lá nas memórias as mesmas sensações, e no presente hoje a gente acaba sentindo a mesma sensação daquele tempo.
Então essas sensações, elas liberam fluidos que vão fazer mal e consequentemente vão trazer muitos sintomas psicossomáticos. Com certeza. Diferentemente quando a gente lembra de uma coisa boa, uma coisa engraçada, o nosso corpo produz certas endorfina, beta-endorfina, vários hormônios da alegria, da felicidade, e agora a gente não consegue imaginar como aquilo tendo ficado no passado, a gente tem a mesma sensação agora. Então eu penso que Deus quer, em terceiro ponto, que Deus quer que a gente seja grato para reconhecer, para viver uma vida feliz e melhor, e também para a gente ser reestruturado, para a gente ser recriado e voltar a refletir a imagem do Criador, para que a assinatura do Criador volte a ser feita em nós de novo, para ser feliz, para ser alegre, para ter harmonia. Perfeito, muito bem. Só quero falar para você trocar, tá? Você colocar no lugar. É que sobre o livro que nós estamos lendo, do Desmond Doss, Livro aqui. esse livro aí, O Soldado Desarmado, né? Que o filme se chama Até o Último Homem, que ele era um garoto. Não era que ele era um garoto travesso, né? Mas ele sofreu alguns acidentezinhos de vez em quando. Então, vários momentos onde ele sofreu um acidente, acho que com a mão, né? Alguma coisa aconteceu com a mão dele? Quebrou, caiu com a garrafa que ia buscar leite, aí o caco quebrou, cortou os tendões da mão dele. E o médico disse pra mãe dele que ele nunca voltaria a ter os movimentos da mão, né? Aí naquela época que os recursos eram escassos, eu acho que nem tinha fisioterapeutas na época, eu disse pra você que a mãe dele foi a fisioterapeuta dele, né? É mesmo. Fazendo exercícios, e quando ela voltou um belo dia do trabalho, ela viu ele dando os primeiros sinais de conseguir de movimentar a mão, né? E ela agradeceu muito a Deus por aquilo. Então, em cada pequeno detalhe da vida deles, desde a infância, ela ensinou ele a ser grato. E quando ele se tornou um adulto, ele continuou um adulto grato a Deus. Cada oração que ele realizava, que era atendido, ele agradecia a Deus por aquilo. É mesmo. E eu achei muito interessante. Vamos finalizar o vídeo, né? Acho que ficou bem extenso. Se for necessário, a gente faz outro vídeo dando mais detalhes sobre a gratidão, os benefícios e tudo mais, né? O que não foi colocado nesse vídeo. Mas se você que está aí assistindo, você gostou desse vídeo, você tem alguma experiência de gratidão, quer comentar, deixa aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dá um like aí para ajudar o canal, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. Obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!